Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Antes de tudo, nossa gratidão a Deus por termos um tempo para pensarmos na palavra de Deus e ponderarmos sobre o que a Escritura pode falar a nós num período como este, quando o Senhor nos dá a graça de virmos para a igreja, dentro das possibilidades, com nossas famílias. O Senhor também nos dá o privilégio de abrirmos a sua palavra e buscarmos nela instrução para a nossa vida. Eu quero ler uma passagem hoje à noite, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versículos 18 até o versículo 25. Quero lhes convidar para que aqueles que puderem abrir as Escrituras nesse texto. Mateus capítulo 1, os versículos 18 a 25. Nós também estamos projetando. O tema da mensagem é: Jesus é Deus conosco. E num primeiro momento, isso não nos surpreende, porque nós sabemos que Emanuel quer dizer Deus conosco. Mas o que eu gostaria de defender nessa noite é que o fato de Jesus ser Deus conosco é um grande sinal ao mundo. É um sinal de despertamento ao mundo. E também que é uma promessa de esperança ao mundo. Esperança que nem sempre o mundo compreende. Mas eis-nos aqui para pregar este evangelho, para dizer que o Senhor Deus colocou um sinal no mundo. A Virgem concebeu. E dizer que este sinal no mundo é um sinal disponível para que por este milagre, novos milagres aconteçam. Assim como um dia a Virgem concebeu, o Espírito Santo concebe vida a todos aqueles que creem neste concebido Senhor Jesus Cristo. Então eu quero trabalhar com essas ideias nessa noite e quero ler o texto, começar com as crianças e então explicar este texto e aplicar às nossas vidas. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Uma belíssima passagem. Minha oração é que o Senhor use o poder do Espírito Santo para nos falar através dessa passagem. Quero começar conversando com as nossas crianças que estão conosco aqui no templo e também as que estão em casa assistindo a transmissão deste culto. Pastor, gostaria que vocês fizessem um desenho muito simples, uma Bíblia aberta, como se fosse assim, uma Bíblia aberta. Não precisa escrever as letrinhas que estão dentro dela, apenas uma Bíblia aberta, e colocasse nessa página daqui duas letras, A e T, Antigo Testamento. E na página da direita, outras duas letras, N, T, Novo Testamento. E por cima, cobrindo toda a Escritura, a cruz de Cristo. Por quê, crianças? Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento falam, apontam, dizem, gritam sobre o homem da cruz,
o Galileu, o Nazareno, o filho de José e de Maria. Toda a Escritura fala dele. E este, que é o centro das Escrituras, um dia morreu, foi para uma cruz, e naquela cruz pagou um alto preço, com sangue, como nós cantamos aqui, para que você, criança, pudesse hoje ser salva. E eu estou olhando para as crianças, para que o sangue de vocês não precisasse ser derramado. O Cordeiro, ele foi chamado de o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro da Libertação, para que por sua morte você pudesse viver. Então você, criança que está fazendo esse desenho, você pode viver. O nascimento de Jesus é um sinal escrito em letras garrafais na existência, que o Filho de Deus veio. E é uma promessa também para você, criança. É uma esperança para que você viva. Se tem uma coisa que esse pastor gostaria, é que você vivesse a vida que Jesus veio trazer. Nós, os mais madurinhos, já sabemos o que é essa vida, mas talvez muitas das nossas crianças ainda não sabem. Então, ao fazer este desenho, a Bíblia com o AT numa página e o NT em outra página, com a cruz grande por cima de toda a Escritura, que isso possa lhe ajudar a entender. Enquanto você desenha, enquanto você faz a ilustração para você, e vai ficar um desenho muito bonito, nós, os adultos, vamos começar a pensar neste texto, partindo dessa ideia. O Antigo Testamento que fala de Jesus, o Novo Testamento que fala de Jesus, a cruz que foi um marco dramático na história, dividiu a história literalmente, e também dividiu entre quem crê e quem não crê. A cruz divide muita coisa, a cruz divide famílias às vezes, a cruz divide destinos às vezes. O caminho da cruz é um caminho de humilhação, é um caminho de sofrimento. O caminho distante da cruz pode ser um caminho de glória, de festa, de celebração, mas pode ter certeza, longe do caminho da cruz não tem céu. O caminho da cruz, apesar das lutas, do peso que é cada um tomar para si esta cruz e seguir, ele é um caminho que aponta para um alívio no final. O caminho sem cruz parece tão leve hoje, mas é um peso insuportável viver sem o Galileu, sem o Nazareno, sem o Libertador, sem o Rei dos Reis, sem aquele que está assentado à direita do trono. É viver com aquele que está assentado à direita do trono, tendo uma promessa contra o mundo, que um dia ele virá para julgar. Triste vida daqueles que escolhem caminhar sem a cruz. Então, crianças, pensem seriamente nisso, na cruz, e pensem no poder que vem da cruz, o poder de viver. Eu quero contar essa história que aconteceu com José, começando pela Trindade. Gostaria que você visse a Trindade aqui nessa passagem. Primeiramente, veja a palavra Espírito Santo, no versículo 18. Depois, veja a palavra logo a seguir, quando fala no versículo 22, tudo isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Ou seja, nós estamos falando aqui da divindade, nós estamos falando do Espírito de Deus, nós estamos falando do Senhor Deus, nós estamos falando no versículo 23 de Emanuel, que é Deus conosco. E a passagem está falando daquele que nasceria, Jesus Cristo, como dizem os nossos credos, procedente do Pai e do Espírito. Eis a Trindade, eis a base da teologia. Então essa é uma passagem que começa com essa base fundamental. A Trindade está operando. A Trindade será responsável por este grande sinal ao mundo. A Trindade será responsável pela esperança a um mundo desesperado. Mas a palavra de Deus dirá que Deus existe,
que o Espírito Santo está aplicando a obra do mediador e que o mediador nasceu. Então essa passagem começa com uma ênfase teológica muito forte, mas descendo do grande para o menor, nós vamos chegar a uma família aqui. Olha o drama dessa família, é José e Maria. E então eles estão dentro do que nós conhecemos por casamento judaico. O casamento judaico tem 3 etapas, um pouco diferente das nossas aqui, pelo menos do ponto de vista da ênfase. O casamento judaico, a história do matrimônio judaico começa, até hoje é assim, começa com um acordo entre 2 famílias, um acordo em que o filho e a filha são destinados um ao outro. Só aí já tem uma diferença grande do contexto, ocidental. Ninguém está falando de amor, de paixão, de frio na barriga, de nada disso. Estamos falando de casamento, de vida, de 2 pessoas que se unem com um propósito. É o casamento judaico. O acordo das famílias. Depois do acordo das famílias, mais ou menos quando a guria tem 14, 15 anos, e da mesma forma o rapaz um pouco mais do que isso, eles publicam então. Então eles dizem às pessoas, olha, agora elas não são mais crianças, e agora nós queremos dizer que aqui vai nascer uma família. Os 2 clãs ficam cuidando desses 2 adolescentes ainda, e chama-se de noivado isso. Noivado é o tempo em que eles vão se conhecendo, mas noivado no casamento judaico não é como namoro, no casamento ou nos namoros daqui, em que a pessoa namora e de repente contrai o noivado, mas se não quiser continuar, não continua, desiste e tudo mais. O noivado no matrimônio judaico tinha que ter motivo. 2, provavelmente. Um deles, um morrer, e o outro, um trair. Fora isso, não vem não. Eu acho que eu não estou gostando, pai. Vai gostar sim. Eu acho que, pai, não era o que eu queria. Não é o teu querer não, é o que Deus quer. Eu sei, isso é um pouco estranho para você, para nós. Principalmente para aqueles que estão pensando em contrair matrimônio no futuro, talvez estejam dizendo, graças a Deus eu moro no Brasil, Tem prós e contras em relação a isso, viu? Morar no Brasil é muito bom mesmo, mas que lugar para se errar em matrimônio, Por que será? Por que será, Será que não é porque não tem os pais com a autoridade, culturalmente falando, aquela autoridade junto com os filhos, e mais, os filhos entendendo esta autoridade? Bom, aqui tem espaço para muitas opiniões, mas é isso, esse é o casamento judaico, esse é o matrimônio judaico. E então, é nesse estado que José e Maria estão. Depois disso, depois de 1 ano mais ou menos, que era o tempo do noivado, então eles passavam a morar juntos. Não tinha cartório, não tinha nada, eles eram reconhecidos como um casal, uma família. Então eles passavam a morar juntos, e notem que não mudava no casamento propriamente dito os motivos para se separarem. Já no noivado era morte ou traição. E depois no casamento também, morte ou traição. Eis o estágio deste casal, José e Maria. E aí começa o drama deles, que é quando Maria está grávida. Bom, até aí tudo bem. Dentro do matrimônio judaico, o tempo do noivado compreendia inclusive isso. Mas o problema é que José sabia que não era dele. E agora? E aqui começa a aparecer pelo menos 3 qualidades que eu identifico em José aqui. 3 qualidades importantes para o Messias chegar. Primeiro, era um homem de princípios de integridade. Nós vamos ver no texto. 2 versículos nos mostrarão o que é a integridade de um verdadeiro israelita. Uma sensibilidade espiritual. A sensibilidade para compreender desígnios que estão além da sua lógica de fatos. Sensibilidade espiritual. Parece que José tinha. E um terceiro aspecto era uma disposição para obedecer. Essas
três qualidades vão aparecer em José. E nós somos muito agradecidos por José ser o homem que foi, pelos registros das Escrituras mostrarem isso nele, porque a partir disso nós temos o Messias. Humanamente falando, esse foi o caminho que Deus usou. Então, como é época de Natal, como é época de celebrar, como é época de dizer ao mundo que um sinal foi colocado no calendário, dizer ao mundo que a esperança é viva, nós vamos estudar um pouco sobre essas reações de José e que culminaram com o que nós chamamos hoje, então, de Natal. Vejam os versículos 18 e 19, enquanto eu falo de princípios de integridade. O texto nos mostra o fato em si. Maria, antes de ter coabitado com José, acha-se grávida. José, olha só a expressão, seu esposo, embora você já entendeu, ele está no período de noivado, teoricamente, sendo justo e não a querendo infamar, resolve deixá-la secretamente. Olha, o texto parece não mostrar tudo, ou parece só mostrar assim, ele não quer mais o caso com ela, mas, na verdade, a próxima palavra, logo depois do versículo 20, diz que ele estava ponderando naquelas coisas. Então, esse fato, meus irmãos, humanamente mostrava duas opções para José, mas Deus vai mostrar uma terceira. E é por isso que nós dizemos que ele tinha princípios de integridade, mas a integridade humana, ela vai até um limite. Dali para frente tem que se viver por graça. Vamos ver como é que isso aconteceu na vida de José? Humanamente, José tinha a opção do divórcio, e este divórcio provavelmente redundaria em apedrejamento a Maria. Lembrem que um dia uma mulher que foi alcançada em flagrante adultério, foi trazida pelos judeus para ser morta, meus irmãos. Eles a matariam sem dó nenhuma. Maria seria apedrejada sem dó nenhuma, pode acreditar. O divórcio precisaria de justificativa. Lembrem que eu falei, não é assim, eu acho que não é o que eu estou sentindo. Não, eles iriam perguntar para José, ela te traiu? E se ele quisesse salvaguardar a sua própria honra, no limite da sua integridade, ele teria de dizer, se traiu eu não sei, mas está grávida e não é de mim. Tirem as conclusões. A que conclusões vocês acham que as pessoas chegariam? Então, e note o que é essa perspectiva dele de integridade. Ele sabe que não é o pai, mas ele não quer expor Maria a isso. E então ele está pensando em fazer isso de maneira secreta, para que isso não tenha publicidade e isso não redunde em pena a sua noiva. Ele tem duas opções. Mas Deus mostra uma terceira. É quando o anjo entra nessa história, quando o anjo protege Maria lá da profecia, ou do ensinamento da lei judaica de Deuteronômio 22, versículos 23 e 24, que quem fosse apanhado em adultério teria de ser apedrejado. Essa era a pena. Sabem por quê? Para que a parte inocente pudesse seguir a sua vida, e a outra parte literalmente morta. Então preservava-se a parte inocente dessa maneira, condenando a parte culpada. Depois, no Novo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que quando um lar se desfaz, porque uma pessoa de maneira com uma decisão tal que ninguém pode reverter o seu quadro, quando ela vai embora de casa, a parte inocente é considerada, a parte que fica, a parte que não pecou, é considerada inocente e ela pode casar de novo, porque considera a outra parte como morta. Bom, mas ainda não é o Novo Testamento, ainda está se vivendo esse contexto do Antigo Testamento, então a Maria estava reservada à morte. E você sabe que com a morte de Maria, quem morre também. E quem não viverá
também. Então veja a ação maligna ali. E é nesse sentido que Deus envia o anjo para falar com José. Irmãos, o próximo passo que vai falar da sensibilidade espiritual de José, é muito necessária nessa passagem, porque Deus intervém na história. José não conseguiria entender o fato, ninguém conseguiria explicar o fato, nem como é que Maria iria argumentar. O anjo veio e falou que eu teria um filho, José. Acredite, José, eu não traí você. Com que argumento possível alguém poderia ser convencido? Só Deus. Tem horas que só Deus mesmo. Mas graças a Deus. E então o anjo vem e narra uma história difícil de compreender, só entendida por quem tem sensibilidade espiritual. E a história que está dos versículos 20 para frente. José está ali, está preocupado, dorme, e um anjo do Senhor o chama de filho de Davi, que ele não deveria temer receber Maria, porque o Espírito Santo estava gerando. E notem que o uso da palavra Espírito Santo aqui remonta muito aos profetas do Antigo Testamento, porque os judeus entendiam que o Espírito Santo falava aos profetas, e os profetas então comunicavam. E então começa a buscar um profeta no Antigo Testamento, que é Isaías, que nós lemos agora há pouco. Um momento difícil de Israel no Antigo Testamento, quando o profeta diz: vocês fazem muitas coisas erradas, para corrigir a vida de vocês, só um sinal de Deus, peçam um sinal a Deus. E Acais fala: eu não posso pedir, eu não vou pedir nada. Então o profeta fala: não precisa pedir mesmo, Deus vai dar o sinal igual, uma virgem vai conceber. Que sinal? Um sinal não pedido. Assim é o Natal, um Messias não esperado. E então o anjo vai falar, olha o que ele vai falar. Ele dirá que o filho de Maria será o salvador dos pecados do mundo. Está aqui no versículo 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se nós estamos falando de teologia, já falamos da Trindade, agora nós estamos falando de mais coisas, estamos falando da soteriologia. Estamos falando daquele que tem poder para salvar. Estamos falando daquele que tem caminhos desconhecidos aos homens, caminhos que os homens não podem andar. A vinda do Filho e a condensação do Filho de Deus de parte da Trindade, ou da segunda pessoa da Trindade, em ser humano, em figura humana, é uma humilhação muito grande a Ele, mas é o caminho trilhado. Nós não alcançaríamos a Trindade vem ao nosso encontro. Nós não conseguiríamos andar nessa estrada, essa é uma estrada de lá para cá. Nós não teríamos disposição, nós somos inclinados ao pecado, porque se o texto fala de soteriologia, se o texto fala de pecados, o nosso pecado não permite que os nossos olhos vejam a Deus. Os nossos olhos não conseguem nem compreender como a milícia de anjos celestiais veio aos pastores e disse: não temam, nasceu na cidade de Davi o Messias. Nós não entendemos, nós até temos um certo temor em relação a essas coisas, como os pastores tiveram. Nós talvez até nos assustemos diante das grandiosidades que a Bíblia fala, dos grandes feitos de Deus. José agora está diante de uma palavra inimaginável. O anjo vai e fala de teologia para José. Pai, o filho que nascerá em breve é salvador. Tem um problema na humanidade, pai. O pecado da humanidade. A humanidade é ruim, é má, não consegue ser boa, não tem o DNA da bondade, é iníqua. A humanidade se afasta da luz, teme a luz, mas ele será a luz, não a luz que cega, mas a luz que faz ver. Pai, recebe a mãe. Essa é a ação que vai culminar no Natal. O Natal tem origem sobrenatural. O Natal vem de Deus.
O Natal é um sinal, meus irmãos. O Natal é uma marca na história. Há 2000 anos, Deus permite que sempre mais ou menos nessa época, a cristandade lembre que há um Messias. É bem verdade que o Natal vai se secularizando. É bem verdade que o Natal vai ficando com cores que não são as cores do céu. É bem verdade que o Natal vai tendo festa que não é a alegria de anjos. É bem verdade que o Natal vai tendo comunhão entre pessoas que há 3 meses atrás estavam celebrando o Halloween. É verdade que o Natal é um momento de festa e de alegria, que se alguém pergunta, por que você está alegre, o que você está celebrando, ele pergunta, eu tenho que ter motivo? O que importa é que eu estou alegre, que eu estou feliz. Natal é uma comemoração estranha à Bíblia hoje, porque o Natal se secularizou, se tornou uma festa de ateus, de místicos, se tornou uma festa econômica. Que pena que estão fazendo com algo tão bonito. Um anjo veio falar do Natal, um pai aceitou a palavra do anjo, uma mãe recebeu o filho, o chama de Senhor depois. Ele é pregado aos 4 cantos do mundo, como o único mediador entre Deus e os homens. E a humanidade continua celebrando o Natal, com papais noéis, com árvores, com presentes, com alegrias, sem motivos. Que pena, e que triste é o Natal sem Jesus. Pois é, mas para José, a palavra vai mudar a sua história, porque ele estava pronto para deixar Maria. Mas quando o anjo diz, é uma profecia que está se cumprindo, o profeta já falou, é agora, José, é ele, é do que Isaías falou. Ah, meus irmãos, só a sensibilidade desse homem para perceber os planos de Deus, para perceber que ele estava diante do Deus homem, do sobrenatural, daquele que nascido de Deus viveria como filho de Deus na terra, unigênito do Pai, e como primogênito dos mortos, quando ressuscitaria ao 3º dia. A sensibilidade de José é uma sensibilidade espiritual. O terceiro aspecto que a passagem parece mostrar é como ele reagiu. Os versículos 24 e 25 nos mostram que isso aconteceu em meio a um sono. Então, quando ele é despertado do sono, o texto diz que ele fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que mais que nós temos então em José, meus irmãos? Uma disposição para obedecer. Ele poderia ter acordado, e pensado, tive um sonho tão estranho, mas a gente sonha, sonhos não têm importância. Não foi isso que José pensou, mas José entendeu que havia uma ordem ali, que havia uma segurança nessa instrução, e então ele fez exatamente como o anjo mandou, e o texto diz que inclusive, e talvez seja por causa da sua integridade mesmo, da sua sensibilidade, como as 2 outras ideias nos mostram, ele respeita Maria. Maria não só nasceu, o filho de Maria não só nasceu de forma virginal, mas José a respeita, não coabita com ela até que Jesus nasça. Isso era José. Se num Natal que nos nossos dias tem festa, tem celebração, tem luzes, tem fogos, tem viagens, tem encontro de famílias, mas não precisa necessariamente ter a lembrança do filho, não precisa necessariamente ter a teologia da salvação, não precisa necessariamente ter virtudes. Em José nós temos virtudes, belíssimas virtudes. A integridade de querer fazer o que é certo, a sensibilidade para compreender o que a sua mente lógica não tem condição de compreender. Não é lógico saber que a sua esposa vai ter um filho que não é dele, mas a palavra do anjo faz sentido.
Aquilo que está além da lógica dos fatos está imersa na lógica da fé. Eis aqui um homem de fé. E por isso nós podemos concluir com algumas coisas, meus irmãos. Deus abençoa a integridade de José. Deus abençoa o coração simples de José. Deus abençoa a obediência de José. Como nós podemos trazer isso para a nossa vida? Como a gente pode transportar esses ensinos tão ricos e tão profundos num momento tão dramático como este? Eu quero fazer 3 aplicações. José tinha uma decisão a tomar. Precisou tomar uma decisão. Quando as nossas decisões atingem outras pessoas, ou podem ter consciência ou consequência para outras pessoas, deve-se buscar a Deus. Deve-se perguntar: Senhor, o que tem aqui que eu não estou vendo? Senhor, eu preciso tomar essa decisão, mas as opções que eu tenho são estas e estas, e esta talvez. Tem mais alguma? O que o Senhor pode me mostrar? Senhor, eu estou entre 2 caminhos. Tem um terceiro? Senhor, eu preciso reagir a este fato. Eu não posso dizer isso não é comigo, porque é comigo agora. Eu tenho de responder. É necessário que eu reaja. Senhor, que reação eu terei? E é assim que a gente vê a integridade aparecer. Os homens e mulheres que leem a palavra com a intenção de que essa palavra vai dirigir a sua vida, os homens que amam a palavra como a verdade de Deus e leem-na com a certeza que o Deus de toda graça está lhes conduzindo por sua palavra, geralmente encontram uma terceira resposta ou a confirmação de uma das respostas que o Espírito talvez até já tenha lhe mostrado. Mas ninguém de nós conseguirá dar boas respostas às decisões que temos de tomar sem que a palavra faça parte delas. No caso de José, foi a palavra do anjo. Mas o anjo não vem mais falar conosco. O tempo da teofania passou. O tempo da profecia passou. Agora nós estamos vivendo no tempo da revelação total. A revelação progrediu, eis a palavra de Deus. Por isso ela não pode ficar fechada. Como ela vai falar alguma coisa se eu não ouço nada dela? Então hoje, não espere um anjo vir e falar: ei você, não vai acontecer. Se ouvir, corre. Não espere que Deus vai trabalhar de maneira ordinária, da maneira assim, trazendo pessoas para te falar: assim diz o Senhor. Quando alguém chegar e falar: assim diz o Senhor, corre também. De uma coisa você não deve correr, da palavra. Esta. José foi instruído pela palavra. Na sua integridade, ele foi ensinado a tomar uma decisão: se casar. Ele pensava em deixá-la secretamente, ele tinha a opção de deixá-la publicamente. Se deixasse secretamente, ficaria o dito pelo não dito. Se deixasse publicamente, ela seria apedrejada e morta. Mas a palavra de Deus diz: nenhuma nem outra. Casa. Tem decisões para tomar, tem decisões sérias para tomar no próximo ano. Faça como José. Segunda aplicação. Quando nos deparamos com situações que estão além do nosso entendimento, e são muitas, meus irmãos, muitas mesmo, nós necessitamos de sensibilidade espiritual. E de vez em quando a gente precisa se perguntar: ei coração, como é que está aí? Está ouvindo bem a palavra de Deus? Coração, você está entendendo? Mente, quando eu falo de coração, eu não estou querendo falar do órgão, do corpo humano que bombeia sangue. Estou querendo falar do íntimo do ser, do entendimento do ser humano integral. Também não estou falando de tricotomia, nem de dicotomia, estou falando do ser humano, corpo e mente, juntos. Tem horas que a gente precisa perguntar a este ser: o quanto você recebe de Deus? Ou o quanto você está impermeável à palavra de Deus?
O quanto você está necessitado como terra seca, que precisa de água. O quanto você está vivendo como se Deus está lá, eu estou aqui, eu estou vivendo, eu estou caminhando, até aqui nenhum mal tem me acontecido, está tudo bem, tudo em paz. De vez em quando a gente precisa se perguntar, meu coração ainda é sensível à palavra? Meu coração ainda se emociona de ouvir uma narrativa bíblica, cheia de verdade, que muitas vezes é um drama como este. Meu coração ainda se emociona de perceber que este homem poderia ter tomado uma das decisões mais lógicas que qualquer pessoa poderia tomar. Ele estaria livre, ele não precisaria prestar conta de nada, ele só precisaria dizer, eu não sei de nada, só sei que ela vai ter um filho e não é meu. Esse homem poderia ser inclusive honrado como um homem justo aos olhos dos homens, mas ele quis ser. Ele quis entregar o seu destino. Ele quis compreender, Senhor, é difícil eu compreender isso, Senhor, mas se o Senhor manda, eu vou fazer. Não importa o que as pessoas vão dizer. Pensa no ano que passou, que está passando. Quantas vezes a palavra mexeu com você, quantas vezes a palavra te deixou assim, meu Deus, o Senhor está falando isso, meu Deus, o Senhor está falando essa palavra agora para mim. Quantas vezes você olhou para a palavra de Deus e amou a palavra de Deus? Isso mostra a nossa sensibilidade espiritual para com a palavra. Nós não somos místicos, também não vivemos de emoção em emoção, mas essa palavra precisa ser aquela que enche o nosso coração, porque se essa palavra não encher o nosso coração, não completar o nosso coração vai buscar se completar com coisas que não estão na palavra. E então nós vamos nos alimentar de coisas que vão nos fazer mal, e a palavra nunca fará mal a nós. Se você quiser saber se seu coração está sensível à palavra, pergunte a Ele o quanto Ele ama a palavra. E queira Deus que a resposta do seu coração seja, eu amo a palavra de Deus. Terceira aplicação. Quando as ordens de Deus são compreendidas, elas devem ser obedecidas, mesmo que isso pareça estranho a todo mundo. Quando a ordem de Deus é compreendida por nós, então obedecer, meus irmãos, é o que deve ser feito. José tem uma qualidade aqui muito interessante. Assim que despertou do sono, ele já aceitou a instrução. O texto mostra que foi rápido, né? Fez como lhe ordenara. A ideia da língua grega aqui é que foi na hora, mudou de ideia na hora. A ideia que ele tinha de deixar, se perguntassem para ele, ele falava, nem penso mais nisso, jamais. Não, ela é minha mulher. Não. E olha o que ele faz. Logo depois, vocês sabem, isso vai estar relatado no outro livro de Lucas, no capítulo 2, versículos 1 em diante, um pouquinho antes da mensagem que o reverendo Gilberto pregou hoje pela manhã, nós vamos ver José protegendo o menino Jesus. Ele protege, ele é o homem, ele é o líder, ele cuida, ele leva para outro lugar, para fugir das garras do imperador de Roma. Como a obediência de José teve implicações seríssimas na sua vida, correndo o risco, inclusive, de morte, para salvar o menino, para salvar aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. Então, meus irmãos, quando as ordens de Deus são compreendidas por nós, nós devemos obedecer. Quais são as ordens que Deus está nos dando hoje, como cristãos? O que eu e você achamos que Deus quer que façamos? É claro, eu não posso entrar na sua mente para descobrir como você compreende as ordens de Deus, mas eu oro para que o Espírito Santo, esse mesmo que capacitou os autores bíblicos, que capacitou Mateus a escrever este livro, o Espírito Santo que convenceu José a mudar de ideia, que este Espírito Santo nos ajude
a nos mostrar quais são as instruções de Deus, o que o Senhor Deus quer de nós em 2022, o que Deus quer de cada um de nós, como filhos dEle, e então, que este mesmo Espírito nos capacite a obedecer. Uma das coisas mais lindas na vida de um filho é a obediência aos pais. Uma das coisas mais lindas na igreja é a obediência ao Senhor da igreja. Toda e qualquer obediência será abençoada. Toda e qualquer desobediência não pode esperar a bênção de Deus. Então, o que nós temos de fazer dentro das nossas casas? E eu retomo uma ideia muito pactual, muito da aliança que nós defendemos tanto. Maridos, amem as suas esposas. Deus requer isso de vocês. Esposas, respeitem seus maridos. Deus requer isso de vocês. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Deus requer isso de vocês. Filhos, honrem os seus pais, para que tenham vida tranquila na terra. Cristãos, façam discípulos, porque a ordem é fazer discípulos. Igreja, batize todos aqueles que se achegarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Família de Deus, vivam em comunhão, porque vocês têm um Pai. Reconheçamos juntos no nosso Redentor, aquele que nasceu como o único que pode nos conduzir no caminho da vitória, no caminho que nos levará ao céu de Deus. Será que tem ordens? Bom, certamente tem muitas outras. Essas são matrizes, 5 ou 6, mas há muitas outras instruções. Que o Espírito Santo instrua-nos. Que o Espírito Santo faça com que o nosso coração queime de verdade, arda de verdade, se aqueça de verdade. Que todas as coisas que façamos, o façamos com todo o nosso coração, toda a nossa adoração deve ser de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Que a luta contra o pecado seja ferrenha, que olhemos para o pecado como um inimigo. Inimigos, a gente não adorna. De inimigos, a gente não é amigo. A palavra de Deus nos orienta seriamente contra esse inimigo. Que 2022 não seja um ano em que nós tratemos os nossos pecados como tratamos os nossos animaizinhos de estimação, dando alimento para eles na hora que eles precisam. Que as instruções nos levem à obediência. Que as instruções de Deus não sejam o que Deus terá contra nós um dia, quando disser, eu te mostrei, estava aqui. Não amou a sua esposa como deveria amar, veja o estado do seu casamento. Não respeitou seu marido como deveria respeitar, veja o estado do seu casamento. Não ensinou seus filhos no caminho que deveriam andar, veja como eles estão agora. Não honrou os seus pais, veja que desgraça é a sua própria vida. Não fez discípulos, com o que você chegará ao céu? Não viveu em comunhão com seus irmãos, viveu em litígio, em briga, como pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo que está próximo de ti? Que as instruções sejam para nós o que vai despertar em nós a obediência ao Senhor, para que elas não precisem ser usadas contra nós no dia do juízo. Eis o Natal. Eis o sinal de Deus ao mundo. Há 2000 anos tem um sinal. Eis a promessa de esperança. Que bom que você crê em Jesus. Continuemos a viver como quem crê em Jesus. José nos dá um grande exemplo. Integridade, sensibilidade e obediência. Feliz Natal. Com Jesus, como o Gil sempre fala. Feche seus olhos, vamos orar. Santo e eterno Deus, queremos te louvar e te engrandecer, porque a tua palavra é viva, ela é a tua palavra, por isso ela é viva, ela é a tua palavra. Ela está aqui, diante dos nossos olhos, a narrativa de uma passagem muito difícil, que um irmão nosso passou, sofrimentos intensos, mas que bom que o Senhor não o desamparou, lhe ajudou, e o resultado disso é que o menino nasceu. O Emanuel, Deus conosco, um sinal ao mundo, há mais de 2000 anos, e ao mesmo tempo uma esperança contada, cantada, pregada por tua igreja. Seja glorificado, Senhor,
seja adorado, Senhor. Que a luz que nós vejamos no Natal não seja simplesmente aquela que clareia a escuridão dos dias, mas que seja a luz que clareia a escuridão das almas e que nós possamos ser os portadores desta luz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.